Bom dia a todos. Pedindo a proteção de Deus para mais uma sessão, a nossa 14ª sessão ordinária de 14 de maio de 2019, agradecendo a presença de todos os servidores da casa. Quero registrar a presença do conselheiro Júlio Cabral, conselheiro Júlio Pinheiro, conselheiro Josué Filho, os auditores Mário Filho, Luiz Henrique, procurador-geral João Barroso, do Mistil e das taquígrafas, ausentes o conselheiro Ari Jorge Moutinho, por motivo justificado, de férias. O conselheiro Érico também se encontra de férias. E o Mário também de férias, conselheiro Mário de Melo. Alípio cursando o doutorado fora do Estado. Passamos à fase do expediente. Ofício 3 de 2019 da Lavra do conselheiro Júlio Cabral, através do qual comunico usufruto de 10 dias de férias, período de 21 a 30 de maio do corrente ano. Registro que já determinei a adoção para as medidas cabíveis. Expediente da Lavra do conselheiro Mário de Mello, através do qual comunico usufruto de férias durante o período de 13 a 22 de maio. Memorando 47 de 2019 da Lavra do auditor Luiz Henrique, através do qual declara suspeito por motivo de foro íntimo para relatar as contas da imprensa oficial, referentes aos exercícios 2016 e 2017, objeto dos processos 11.270 de 2017 e 11.303 de 2018. Diante disso, solicito ao Mistil Levi, secretário do Tribunal Pleno, que providencie a redistribuição a outro relator, ressaltando que o sorteado poderá passar a uma unidade gestora auditor Luiz Henrique por compensação. 4, conselheiro Josué Filho. Ofício 2124/2019 da Lavra da senhora Ângela Maria Matos do Nascimento, subsecretária de Gestão da Saúde da Secretaria de Saúde do município de Manaus, Censa, através do qual solicita a cessão do nosso auditório, do hall no prédio anexo e do estacionamento para a realização da 7ª Semana Municipal de Saúde Bucal, a ocorrer entre os dias 30 e 31 de outubro do corrente ano, às 7 às 18 horas. Esta presidência vota pelo deferimento do pedido. Coloca o assunto em discussão. Quem é, excelência? É secretária da Censa da Prefeitura, quer fazer só um seminário de Com Vossa local. Excelência. Conselheiro Júlio Pinheiro. Com Vossa Excelência. Acompanho. De acordo, excelência. Passamos a indicações e propostas. É mais um comunicado. Não deixa de ser uma indicação ao honroso plenário, com o qual cumprimento com a honra de sempre Vossa Excelência, nobres conselheiros, decano Júlio Cabral, Júlio Pinheiro, conselheiro convocado, Mário Filho, Vossa Excelência, ilustre diplomata e auditor, hoje tive que corrigir o Henrique, botaram sem um H, Vossa Excelência é o maior H da cidade, e ao nobre procurador-geral, hoje elegante, nesse azul celestial, que me lembra até o canto do Sanhaçu, para não dizer o do Irapuru. Mas, presidente, após essa pitada de alegria, eu gostaria de dizer que, se Deus quiser, no início de junho, nós estaremos apresentando o relatório das contas governamentais, conforme determina Vossa Excelência o regimento, das contas do governo de 2018, de responsabilidade do doutor Amazonino Armando Mendes. Não é diferente do encaminhamento que Júlio Pinheiro já havia dado dos números do Estado, quer na educação, quer na saúde, quer na lei de responsabilidade fiscal, e o Estado vive nesse drama que todos nós estamos aí, na minha ótica, e agora derivando um pouco, porque não se abre os números. Se os números abertos estivessem, nós não teríamos esse impasse. Porque se você tem um número da arrecadação, você tem um número do FUBEF, você tem os percentuais todos, se você abrir aos reivindicadores, você mostrará os números. Como um pai faz com o filho. Eu não posso aumentar a tua mesada porque eu estou ganhando o mesmo e a conta de energia subiu, do telefone subiu, o condomínio subiu,
de modo que vai ser aí. Então, já estamos fazendo amanhã um mês sem aula. Isso vai significar atraso no ano letivo, perda de férias, gente que tinha viagem, nem que seja para o Iranduba, ou para o Rio Preto, ou para Figueiredo, ou escola pública, né, que não é de difícil solução. Porque tem hora, meu procurador, que me perdoe, o número se sobrepõe, até por determinação legal, né? O Estado, no momento, ultrapassa os 50%, é 49%. Já estava na beira do abismo, agora foi empurrado. Eu vou até receber daqui a pouco o deputado Luiz Castro, vou tentar dizer para ele que o diálogo só haverá se o Estado abrir os números todos. Porque aí a própria comando do CITEAM, que é o principal, haverá de examinar que não há possibilidade matemática, mas há a possibilidade de jogar com a probabilidade, com a esperança de envolver a população numa campanha de arrecadação, como, por exemplo, o seu talão vale 1 milhão, um silêncio, né? Quer o CPF? Não tem que perguntar quem é o CPF está registrado, é obrigação da nota, porque isso fomenta sonhos com a Mega Sena. Saiu para um. Jogaram 50 milhões de pessoas, vezes 12 sorteios, quer dizer, e aqui sai prêmio toda semana, pequenos, 10 mil, 50 mil, uma vez por mês 100, e as pessoas não sabem. Nós temos que preservar essa arrecadação, rever a lei de concessões de incentivos em determinados setores, talvez até tendo que dar algum e diminuir de outros, porque os ventos da economia, ora sopram para cá, ora para lá, e essa modulação há todo dia na política internacional sendo anunciado pela China e pelos Estados Unidos, mudanças de alíquotas. Então, eu creio que o impasse será resolvido pela aritmética, se não pela matemática ainda mais avançada. Mas tem que mostrar quanto eu tenho, quanto arrecado, quanto eu gasto, qual é a minha expectativa, qual será o meu esforço e vincular. Se crescer, tua fatia será maior. Se não crescer, será do mesmo tamanho ou menor. Porque a outra saída é terrível que a lei manda, né? É tirar temporário, é tirar comissionado. Eu tenho uma terceira alternativa que a lei não fala. É uma diminuição linear a todos os ocupantes, hipotético, dos últimos 5 anos de cargo comissionados, teriam um redutor. Em vez de desempregar uma pessoa e arrasar uma família, faz ela viver um pouco mais apertada. Aliás, disse isso ao governador, Excelência, na sua presença, quando da visita a ele aqui. Disse, pelo amor de Deus, não tirem ninguém, faça um redutor geral até que os números do Estado sejam postos. Porque o governador está no impasse. Foi dado 12%, foi. Quanto era já o gasto naquela altura? 49%. Qualquer 1% já era abismo. Foi 12% na folha da SEDUC, ela é 1/4, ouça ser cerca de 4,5%. Aí, mesmo a arrecadação tendo crescido, entendeu, procurador? Não dá para recuperar. Então, eu acho que com senso, com número, com transparência, o Estado não vai ficar nesse impasse. Porque, desculpa, mas eu tenho muitos anos de política, né? Eu nasci no ano da Constituinte amazonense e da brasileira de 46. Meu pai foi deputado a primeira vez nesse ano. E eu já acompanhava em 58, Júlio Cabral, a eleição de Plínio Coelho. Seu pai já militante, com Almino Afonso, com Clínio Brandão e outros grandes oradores da época. Ramayana de Chervalier, José Cláudio Souza, Paulo Pinto Nery, Plínio Ramos Coelho, Homero de Mina do Leão, e outros tantos que a memória às vezes me fala, inclusive aquele brilhante advogado que foi o advogado professor do Amazonino, da família de Taquatiara, Mendonça. Mendonça Júnior. Mendonça Júnior. A senhora é mais nova, mas tem melhor memória. É verdade. Foi procurador-geral do Estado. E o parlamento era assim. Nós passamos de parlar, agora é tudo fake, é tudo mensagem, é tudo não falo, não explico. Ou seja, vamos continuar conversando.
mas vos trarei, nobres conselheiros, senhores auditores, senhor procurador, as contas do governador para o devido julgamento no mês aprazado. Ok. Senhora presidente, Pois não. só para registrar, na mesma esteira da raciocínio do Conselho de Josué Filho, quando fala na questão de arrecadação, eu só quero lembrar, aliás, dificuldades nós já passamos no passado. Claro que a arrecadação diminui e repercute aqui no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que, consequentemente, vai repercutir na administração atual e nas futuras, se não houver uma recuperação gradativa. E nós precisamos pensar em governança, enquanto instituição de controle, também ajudar na questão da governança para que nós possamos ter essa clareza, essa clara evidência dos números, e não só a clareza desses números, mas que nós possamos contribuir para que possa haver um incremento de arrecadação no estado do Amazonas para o bem de todos, né? Para que possa sair dessa situação de limite prudencial, ou até estourou o limite que é estabelecido na lei, e que nós possamos ter situações melhores no futuro. Eu lembro que, quando eu assumi o tribunal, a arrecadação, nós tivemos muitos problemas. O tribunal praticamente estava com seus recursos esgotados. E a época foi uma luta enorme para conseguir retomar aquele percentual de 2,5% para 3%. Na época, exatamente. Tanto que no ano subsequente nós lutamos para o aumento do limite de gasto com pessoal, que não repercutia imediatamente no ano, que era o ano fim da minha condição de presidente, do meu mandato de presidente, mas repercutiria no ano subsequente. Então, é exatamente com essa mentalidade, nos anos subsequentes, exatamente. Como Vossa Excelência também conseguiu depois um novo aumento do limite de percentual com gasto de pessoal, e as dificuldades, claro, sem mexer, as dificuldades que nós passamos à época, 2010, 2011, doravante podem ser repetidas e podem ser eventualmente melhoradas, o tribunal tendo essa vigilância que sugere o conselheiro Josué Filho, além de obrigação nossa, acho extremamente prudente e necessária para que a gente possa ter um norte e cumprir o papel constitucional de instituição de controle, ajudando também na governança, que é uma das nossas missões. Então, eu fico muito satisfeito em ouvir as palavras no sentido de que nós possamos juntos procurar um caminho alternativo e melhor para todos. Uma outra situação que eu queria comunicar a Vossa Excelência, no próximo mês de junho, no dia 5 de junho, é tradição aqui no Tribunal de Contas nós festejarmos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Temos feito uma série de atividades, já tem até a possibilidade de palestras, como tivemos ano passado, os anos anteriores todos. E foi sugerido pelo conselheiro Ari Moutinho um evento na área de resíduos sólidos, nessa área que o Tribunal vinha atuando de uma forma sistemática, de uma forma bem abrangente, e que, repito, vem sendo referência no Brasil todo e fora do Brasil. E eu queria sugerir a Vossa Excelência que, com o seu pessoal, pudesse participar a organização de um pequeno evento, por ser emblemático nesse Dia Internacional do Meio Ambiente, que para nós, do Tribunal de Contas, ainda ontem participei de uma reunião na SUFRAMA, tratando exatamente de temas relacionados a essa área, e o Tribunal tem sido lembrado, constantemente lembrado. O Ministério Público de Contas participa. Ontem nós tivemos participação do Procurador Rui Marcelo, também desse evento, e, aliás, que já vem acompanhando há muito tempo essas reuniões. Enfim, que nós possamos realizar alguma atividade nesse sentido. Eu recebi informação também, senhora presidente, que o ministro da Infraestrutura estará vindo em Manaus final de maio, início de junho. E nós entregamos pessoalmente um relatório de auditoria que fizemos na BR-319, naquela velha discussão de que o problema era a questão ambiental, e pelas informações que nós passamos, pelo levantamento que nós fizemos no relatório, ouvindo
pessoas, ouvindo associações de moradores da estrada, para mim está muito patente, muito claro que é inevitável do ponto de vista estratégico, já que é uma rodovia que já foi asfaltada um tempo e hoje continua em alguns pedaços asfalto ainda remanescente daquele primeiro asfaltamento, e que é necessário para a integração do estado do Amazonas, para desenvolver do ponto de vista, e ligar o Amazonas ao sul do país, e desenvolver do ponto de vista estratégico e facilitar a entrada e saída de mercadorias, ou seja, o comércio e a importação, poder ser barateado o transporte através da utilização dessa estrada. Então ele deverá estar vindo aqui, e eu fiquei só de confirmar, ele ficou de confirmar a vinda, nos convidou, e se alguém quiser percorrer a estrada também, eu acho que é de suma importância o tribunal mostrar o seu interesse. Então eu pessoalmente já me comprometi em ir, eu vou como fui da vez passada. Realmente é meio inóspita a viagem, do ponto de vista de que precisamos dormir no meio do caminho. E dormir no meio do caminho significa dormir numa condição relativamente precária. Eu até sugiro que a Escola de Contas vá fazer esse evento e que possa fazer nesse período do Dia Internacional do Meio Ambiente, seria 5 de junho. Ainda indicação de proposta? Não havendo mais nada, passamos a julgamento, à distribuição. Júlio Cabral, lote 2. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 3. Conselheiro Érico, lote 8. Conselheiro Josué, lote 5. Conselheiro Ari Moutinho, lote 1. Conselheiro Mário de Mello, 4. Conselheiro convocado, Mário Filho, 9. Conselheiro convocado Luiz Henrique, 7. E Auditor Alípio, 6. Julgamento adiado não há. Passamos a julgamento em pauta. Temos 4 processos na pauta do conselheiro Júlio Cabral. No 4º processo, temos o pedido de vista por parte do conselheiro Josué Filho. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovados os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Júlio Pinheiro, temos 7 processos e nenhum destaque. Dessa forma, declaro aprovados os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho, temos 5 processos. No primeiro processo, de número 10.955/2015, temos embargo de declarações. Dessa forma, passo a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas para a manifestação. Obrigado, presidente. Bom dia, presidente, conselheiros, auditores, servidores desta casa aqui presentes. Trata-se de embargo de declaração apostos pelo então chefe do Poder Executivo da Prefeitura do município de Carauari, senhor Francisco Costa dos Santos. A manifestação do Ministério Público é pela negativa de provimento em razão da inexistência da alegada contradição, omissão e obscuridade no acórdão hostilizado, Excelência, pela negativa de provimento. Então, pacificado, de acordo com o voto do relator, está aprovado. No segundo processo, de número 11.671/2016, também temos embargo de declaração. Passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público. Na mesma esteira, Excelência, pela negativa de provimento e em razão de não haver os efeitos infringentes almejados pelo embargante. Ok, pacificado, de acordo com o voto do relator, aprovado. Nos demais, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari Moutinho não está presente. Conselheiro convocado Mário Filho, temos um processo que não possui destaque. Declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho, temos novos processos. No 8º processo, de número
3001/2018, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral do Ministério Público para a manifestação. Presidente, o Ministério Público se posiciona pela intempestividade, na mesma esteira do voto condutor do eminente relator, auditor Mário Filho. Pacificado. Aprovado de acordo com o voto do relator. Nos demais, considerando a ausência de destaque, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique. Temos 2 processos e não possui destaques registrados. Dessa forma, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do auditor Luiz Henrique. Temos 2 processos. No segundo processo, de número 1464/2018, temos embargo de declaração. Contudo, encontro-me impedida. Dessa forma, passa a presidência ao conselheiro Júlio Cabral. Eu assumo a presidência e passo a palavra ao ilustre membro, nosso representante do parquê, Procurador-Geral. Presidente, com a devida vênia ao nobre auditor, gostaria de solicitar a vista desses embargos. Concedida. Vista ao parquê. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigada. No processo restante, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Encerrada a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Na pauta administrativa, temos 6 processos de minha relatoria. Observe que não foram registrados destaques. Contudo, faculto o tempo que for necessário para apontamentos por parte de Vossas Excelências. Não havendo, dou por aprovada a pauta administrativa, agradecendo a Deus mais uma sessão, pedidos as bênçãos para a nossa semana, e convocando a próxima sessão para o dia 21, a hora regimental. Muito obrigada a todos.